Bom dia pessoal, meu nome é César Melo, sou advogado especialista em direito público e no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre um passo essencial para a aprovação do PL 3723. É algo que todos os indivíduos que se preocupam com o PL 3723 e com o acesso às armas e à liberdade no Brasil precisam saber, certo? Então vamos à vinheta e seguimos com o vídeo. Do céu! Pois bem, meus amigos, como vocês sabem, esse canal aqui, na verdade, não é sobre armas, não é sobre dar dicas de como que você vai ter direito a ter armas, etc, etc. Na verdade, eu uso todos esses temas, todas essas situações, todos esses temas de interesse de vocês, tá? Para capturar a atenção de vocês, sequestrar a atenção de vocês e ensinar para vocês direito público, tá? Que é o direito mais chato que existe dentre as esferas do direito. Porque vamos ser sinceros, né, pessoal? Vamos ser. Direito de família, fala de divórcio, fala de pensão, fala de liquidação de bens, separação de bens, etc. É um tipo de direito que você ouve e tal, as pessoas falando, você fala, não, isso um dia pode acontecer comigo. Não, a minha tia lá separou e aconteceu isso, etc. Né? Aí tem o direito penal, né, que prevê as leis, prevê as penas, prevê a prisão. Todo mundo consegue, né, se associar com aquilo, ver ou na condição de uma vítima do crime, ou às vezes até, né, cometendo algum ilícito lá, alguma coisa. Etc. Todo mundo consegue ver, todo mundo consegue entender, todo mundo consegue se associar com aquilo, né? Direito tributário, né? Um pouco mais chato e tal, mas todo mundo paga imposto, todo mundo paga a sua DARF, sempre, né? Comprou um negocinho lá no AliExpress, lá, aí veio taxado, parou lá em Curitiba e tal, né? Todo mundo consegue ver alguma coisa, né? Direito do trabalho, né? A hora extra, porque não sei o que, né? Ou na condição de patrão, na condição de trabalhador, todo mundo. Agora, direito público, meu amigo. Direito público, teoria do ato administrativo, né? Teoria do ato administrativo, diferença entre discricionariedade e arbitrariedade, né? A devida motivação do ato administrativo devido ao desvio de finalidade. É só papel, é só burocracia. É um troço chato pra cá, entendeu? E por que o direito público é chato? Porque o direito público ser chato e você não entender nada de direito público faz parte das armas dos nossos queridos amigos funsas para poder se prevalecer sobre você, certo? Quando você aprende o direito administrativo, e aí não precisa ser especialista, certo? Só entender o básico da questão, você já remove 50% do poder do funsa de lhe ferrar. E lhe ferrar ilegalmente, tá? Porque aí a ilegalidade, ela fica evidente, certo? Por isso que hoje eu estou utilizando a camiseta do Instrução Normativa de Cu é Rola, certo? Então, esse vídeo é bait. Sim, é bait, sim senhor, certo? Justamente porque eu quero prender a atenção de vocês para ensinar o básico de uma das ramificações do direito público, que é o direito eleitoral, que, igual o resto dos outros direitos, não faz muito sentido, não tem muita conexão com o dia a dia da população e o desconhecimento sobre o básico desse direito faz com que você sofra as consequências desse prevalecimento de quem entende do direito, né? E se utiliza disso para lhe enganar e obter vantagens que não obteria se você tivesse um mínimo de conhecimento, certo? Então sim, o vídeo é bait, apesar de que o título está correto, sem o conhecimento dessas informações, você não conseguirá atuar dentro do que é necessário para a aprovação do PL 3723 e para a aprovação de qualquer outro PL que leve à frente liberdade nesse país, certo? Então peço a atenção de vocês para explicar de forma rápida, talvez divertida, não vou prometer, né? Essa parte básica do direito público, que é o direito eleitoral, tá? Para que a gente possa atuar de forma mais inteligente nessas eleições que se aproximam e termos um resultado melhor do que o que tivemos em 2018, certo? Então, eu já ressalto aos senhores que eu não sou especialista em direito eleitoral, como já falei algumas vezes, eu sou especialista em direito público, certo? Então, eventualmente, eu utilizarei alguns
algumas nomenclaturas, alguns termos que não vão estar 100% corretos, etc, etc. E eu tenho certeza absoluta que aparecerão muitos especialistas, muito mais especialistas do que eu, que em vez de atacar o argumento que está sendo feito e a conclusão tirada do argumento, vão pegar picuinha de nomenclatura, tá? Então, aos senhores especialistas que vão pegar picuinha de nomenclatura para fazer comentário imbecil aí na fase dos comentários, eu peço encarecidamente ao senhor, faça o seu comentário imbecil, mas grave, bota a cara, tá? Bota a cara, usa nome próprio, bota a cara, grava um vídeo melhor, por favor. Grava um vídeo melhor, põe seu comentário dizendo, porque esse termo você usou errado, e bota o link pro seu vídeo melhor do que o meu, certo? Por favor, tá? Evitemos comentários idiota, porque senão a regra aqui do canal é a seguinte, a gente fixa no topo para passar mais vergonha pública, né? Porque não tem vergonha pública maior do que não fazer um trabalho e vir colocar picuinha no trabalho que os outros fizeram, certo? Quer reclamar, jogar pedra no trabalho dos outros por causa de picuinha que não faz diferença nenhuma no resultado do que se está pretendendo fazer com o vídeo? Ótimo! Primeiro faça coisa melhor. Faz coisa melhor, edita, põe aí no seu canal e daí faz o seu comentário de picuinha para dizer que é especialistas, né? Subir pisando, jogando os outros para baixo, bota o link aí pra gente também avaliar o seu vídeo lá, ver se realmente é melhor, né? Ou se você não tem capacidade sequer de gravar um vídeo que as pessoas têm interesse de ver, né? Mas daí vai lá comentar no vídeo dos outros enchendo o saco, certo? Então vamos aos ensinamentos. Pois bem, meus amigos, eu tenho visto com excessiva frequência alguns comentários, desde que eu coloquei meu nome à disposição para o cargo de deputado estadual, algumas pessoas criticando a minha decisão, vamos dizer assim, e são críticas que eu vejo que são feitas de boa fé, né? Colocando um potencial na minha capacidade eleitoral que eu acredito que é maior do que eu mesmo avalio, né? Então eu levo essas críticas como um elogio, porém que demonstram uma falta de conhecimento sobre como realmente é a regra posta e acredito que se essas pessoas soubessem da regra posta, elas entenderiam a minha escolha, né? E por que e talvez concordariam com ela. Então eu já vi comentários dizendo, não, pô, tinha que sair para senador, não, tinha que sair para deputado federal, etc, etc. E a maioria dessas críticas, elas têm como base o fato de que a pessoa pertence a outro estado e ela acredita piamente que se o cargo for federal, a base de votos é federal, ou seja, se eventualmente alguém que saiu como deputado estadual saísse para deputado federal, ele poderia ser votado por alguém de outro estado, se ele saísse para senador, ele poderia ser votado por outro estado, e trata-se de uma informação incorreta. Então eu vejo que E outra crítica que surge com bastante frequência é porque você deveria sair para deputado federal, ou para senador, ou para isso, ou para aquilo, porque daí no cargo que você escolheu não tem nada que possa fazer pra gente, porque esse cargo não tem importância nenhuma, certo? E aí eu também entendo a situação, vejo como também um elogio, porém, contudo, no entanto, eu discordo veementemente dessa opinião, pelo simples fato de que há um desconhecimento sobre as atribuições de cada cargo, certo? E pretendo, então, nesse vídeo colocar essa informação para vocês, para que a gente possa decidir de forma mais estratégica como serão feitas as votações, a fim de que nós obtenhamos o melhor resultado possível lá no final, de acordo com os objetivos postos pela nossa bolha, vamos dizer assim, certo? Então vamos aos desenhos. Será necessário fazer um desenho, tá? Se alguém vê aí eu utilizando algum termo técnico incorreto, tá? Pode fazer a correção, etc, né? Se for só para fazer uma correção, ótimo, maravilha. Se for fazer uma correção dizendo, eu sim sou especialista, não sei o que, você falou isso errado, ótimo, maravilha, grava um vídeo, explica melhor do que a gente, tá? Então vamos lá, dando seguimento, o que nós temos? Na situação eleitoral, nós temos dois tipos de eleições que são completamente diferentes. A gente tem as majoritárias, então a gente tem a divisão entre para cargos majoritários e para cargos proporcionais, certo? Então vou fazer aqui um desenho separando cada um. Então a gente tem aqui os majoritários e os proporcionais, certo? Majoritários quais são? Seria o presidente da república, basicamente cargos do executivo, e um cargo do legislativo, que é o senador, certo? Então a gente tem aqui presidente, governador e senador, tá? São aqui os majoritários. Por que chama majoritário? Porque dentro do colégio eleitoral, certo? Dentro do colégio eleitoral ganha quem tem mais voto, tá? E mais votos onde? Dentro dos colégios eleitorais. Então, a gente tem para essa eleição, especificamente, 2 colégios eleitorais importantes, tá? Então, a gente vai ter como colégio eleitoral importante o colégio eleitoral Brasil inteiro, tá? E os colégios eleitorais dos diversos estados, tá? Então, cada estado representa um colégio eleitoral.
No Brasil inteiro, quem concorre no colégio eleitoral é o presidente. E nos estados, tá? Individualmente, cada estado tem na eleição majoritária os seus senadores, tá? Por exemplo, no Paraná, especificamente, a gente tem uma vaga de senador a ser disputada essa eleição. Então, aqui no Paraná, as pessoas vão votar para uma vaga de presidente, tá? E os votos contam de todos os estados, para uma vaga de governador, e daí conta os votos só do Colégio Eleitoral Paraná, e uma vaga para senador, o Colégio Eleitoral Paraná também, certo? Diferente disso, nós temos as eleições proporcionais, que daí são os cargos dos deputados para legislativo, que são deputados federais, os deputados federais, tá? E os deputados estaduais. No caso das proporcionais, a gente simplesmente não tem o Colégio Eleitoral Brasil. A gente tem o Colégio Eleitoral, simplesmente os colégios eleitorais estaduais. E no local do Colégio Eleitoral Brasil, o que a gente vai ter? A gente vai ter a divisão por partido, tá? Então, são duas situações completamente diferentes. Aí a gente tem aqui o partido A, o partido B, o partido C, o partido D, certo? E o que acontece com os partidos especificamente? Cada partido vai ter a sua lista de candidatos que podem ser votados, certo? Então vamos dizer aqui, o partido tal vai ter lá os seus candidatos, candidato A, B, C, D, E, F, certo? E por que chama proporcionais? Por quê? Vamos dizer no caso aqui do Paraná, tá? Então eu vou excluir os outros estados aqui. A gente está trabalhando só com o Colégio Eleitoral do Paraná. Como é que funciona a eleição para deputados federais e deputados estaduais? Cada partido vai ter a sua lista de candidatos, certo? Todos eles concorrem igualmente, tá? Todo mundo parte do mesmo princípio. O partido, ele tem uma verba que ele pode utilizar nas campanhas desses partidos. Quem decide essa verba é o presidente regional do partido e ele vai olhar e ele vai decidir a verba que ele vai dar para cada candidato, certo? Dentro do próprio partido e dentro da limitação da verba. Então, alguns partidos têm lá uma verbinha bem pouca, outros têm uma verbinha mediana, outros têm uma verbona lá enorme, certo? Então, o que acontece? Qual que é a situação que o candidato tem que enfrentar, que é até o final do dia de hoje, decidir o seguinte: por qual partido você vai sair candidato? Por quê? Qual que é a situação que o pré-candidato tem que enfrentar? No partido que tem muita verba, legal, tem muita verba, mas não é só verba que faz voto, certo? No partido que tem muita verba, também tem muito candidato. Pode ser que na hora de ser nomeado para candidato, você, além de não receber verba nenhuma, nem seja permitido sair candidato, porque quem decide quem sai candidato é o partido. Você vai lá, o presidente do partido pode prometer, não, vem com a gente, você vai sair candidato, porque isso, porque aquilo. Só que se tiver 100 pessoas inscritas, tá? Eu não tenho certeza, mas até onde eu sei tem um limite de candidatos que podem participar dessa eleição. Se eu não me engano, o limite é de 35 candidatos por partido, por cargo, certo? Além desse limite, é preciso respeitar uma proporcionalidade. Então, precisa ter uma certa quantidade, se não me engano, são 30% de mulheres, certo? Então, vai lá um bando de macho lá, todo mundo colar aqui no partido com o fundão. Aí não tem mulher se candidatando. O que vai acontecer? O partido vai ter que limitar o número de homens se candidatando, certo? Então, existe todo um cálculo a ser feito para a participação e esse cálculo envolve um certo risco, porque muitos partidos usam candidaturas laranjas, né? Bota o nome das mulheres lá que nem pretende se candidatar, nem precisa fazer nada. Depois da eleição é feito uma análise pelo TSE. Se a pessoa não fez campanha, não fez nada, não gastou o fundo, não tem um santinho dela, essa candidatura vai ser considerada laranja, certo? E daí, se a proporcionalidade não tiver respeitada, o TSE ela vai lá e corta a cabeça de quantos candidatos forem necessários para isso, certo? Então, há uma elevada complexidade a se levar em consideração, tá? Ótimo. E por que chama proporcionais? Porque haverá um cálculo feito sobre o tamanho do colégio eleitoral e quanto cada partido recebe de votos, certo? Então, por exemplo, no Paraná, o colégio eleitoral são 5 milhões de votos, tá? Quando houver a eleição, teremos a contagem de votos válidos. A gente tem uma abstenção, voto nulo, voto em branco, esses votos não contam. O colégio eleitoral no Paraná é de mais ou menos 5 milhões de votos. Então vamos dizer que a gente tem aí uma abstenção de uns 20%, certo? Isso vai sobrar 4 milhões de votos, certo? Então temos lá 4 milhões de votos. O que significa? Significa que
Significa que nessa situação de 4 milhões de votos, a gente terá que, para cada cadeira que o partido fará, certo? Cada cadeira que o partido fará é a divisão do número de vagas para aquele cargo, divididos pelo número de votos válidos, tá? Se eu não me engano, não tenho certeza, a quantidade de cadeiras para deputados estaduais é de 35, certo? Então teremos aqui 4 milhões divididos por 35, tá? Isso significa que a cada 114.285 votos, o partido faz uma cadeira, certo? É assim que funcionam os tais dos puxadores de votos. O partido nem gosta do cara, o partido nem concorda com o cara, mas o partido avalia que o cara vai fazer 150 mil votos, certo? Por que o partido lança a candidatura desse cara? Porque ele faz 114, que é a cadeira dele, e faz mais uns 40 mil, que é o suficiente para um outro candidato que fizesse seus 50 mil, entre também, certo? Então é assim que funciona o cálculo da proporcionalidade, por isso que chama proporcionais, certo? Então, para deputados em geral, para fazer cadeiras, o cálculo é o número de votos válidos, no Paraná será por volta de 4 milhões, certo? Divididos pelo número de cadeiras, tá? É por isso que, a princípio, com menos votos, você consegue se eleger mais fácil deputado estadual do que deputado federal. Por quê? Porque há mais cadeiras para deputado estadual do que para deputado federal, certo? Então, vamos olhar aqui. Então, corrigindo aqui o cálculo, os deputados estaduais são 54. Então, são 4 milhões divididos por 54, tá? São cerca de 74 mil votos para cada cadeira. No caso dos deputados federais, são menos cadeiras, são 30 cadeiras. Então, divididos por 30, cada cadeira precisa fazer 133 mil votos. Então, trazendo para vocês a situação de porque um dos motivos que me levaram a começar de baixo e me predispor a candidato a deputado estadual. Eu nunca fiz isso, não faço a mínima ideia, tá? E mais, fazer campanha é muito, mas muito mais difícil do que eu estava pensando que seria. Graças a Deus eu consegui uma pessoa que tem conhecimento nisso, que está trabalhando junto comigo. Às vezes eu não sei se eu amo ele, às vezes eu não sei se eu odeio ele, porque ele me traz umas tarefas para fazer que vocês sabem que eu não tenho não faz parte do meu dia a dia, não é uma coisa que eu pessoalmente escolho fazer, né? Eu prefiro evitar esse tipo de coisa, como fazer viagem, estar em locais com muitas pessoas ao mesmo tempo, pessoas que eu não conheço, etc, né? Por conta de situações pretéritas da minha vida, que quem acompanha o canal sabe quais são, eu tenho dificuldade de estar nesses ambientes, tá? É trauma mesmo, tá? Se você passar pelo que eu passei, você também vai adquirir esse trauma, tá? Então, para mim, não é fácil fazer isso, certo? Então, eu, por estar fora dessa situação, achava que poderia fazer isso de uma forma bem mais simples, certo? O fato é que, para deputado federal, seria obrigatório que, eventualmente, alguém para deputado federal se eleger com seus próprios votos, independente de quem está no seu partido, independente de quem está na sua campanha. Hoje no Paraná são 133 mil votos, tá? Para deputado estadual, o patamar é menor, tá? Seriam por volta de 74 mil votos. Não é tão mais baixo, certo? Mas é praticamente a metade, certo? Então esse é um dos pontos que me levaram a escolher deputado estadual, evitar dar um passo maior do que a perna, tá? Segunda questão, como já colocado, os votos são exclusivamente do colégio eleitoral. Então são, na prática, 512, se eu não me engano, deputados federais. Mas desses 512, apenas 30 são do Paraná e podem ser votados no Paraná. Então, César, saia deputado federal. Por que você não sai deputado federal? Nunca fui político, não sei como é que é. O pouco que eu ingressei nessas esferas, a gente vê que existem situações que eu, particularmente, ainda não estou preparado a lidar, estou aprendendo a lidar, já tomei pito de um monte de gente, você tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, né? Anedota, ontem fizemos uma reunião de pré-campanha, certo? Aí eu saí de um lugar, e é um lugar que a gente vai utilizar com uma certa frequência, né? E na hora que eu bati a porta, o trinco caiu. E já é a segunda, terceira vez que o trinco caiu, certo? Aí eu voltei e falei, amanhã eu vou ligar para alguém para arrumar esse trinco, entendeu? Tomei um esporro de todo mundo da comissão lá de pré-campanha, porque, César, pelo amor de Deus, César, você não vai mexer com trinco de porta, não tem tempo de você ficar lidando com isso. Se você for ficar lidando com cada detalhezinho que surge nessa porcaria aqui, você não vai conseguir fazer nada, né? Vai ficar louco antes de chegar o dia do voto, certo? E as pessoas têm razão, né? Eu tenho dificuldade de delegar, eu tenho dificuldade de trabalhar em equipe, e isso é uma coisa que eu vou precisar corrigir, certo? Então, voltando aqui, para a gente entrar perto do final, tá? Para não ficar muito longo, as diferenças são
Nas majoritárias, o Brasil inteiro vota, todos os colégios eleitorais, certo? Mas isso é só para presidente, tá? Governador e senador é basicamente a mesma campanha, certo? César, por que você não sai para senador? Porque eu não tenho a mínima capacidade de colocar o meu cargo à disposição para sair para governador do estado. Se eu não tenho condição de sair para governador do estado, tampouco eu tenho condição de lançar o meu nome para senador. Um cargo de senador é eleição majoritária, né? Se você tem um potencial de voto de nicho, não adianta tentar sair para uma eleição majoritária, porque você precisa pegar todos os votos do colégio eleitoral, ou pelo menos 50% mais um de todo o colégio eleitoral, para conseguir se eleger. Senador aqui, como é que vai se eleger? 2 milhões e alguma coisa de votos, tá? Tem 2 milhões de pessoas que sabem que o César Mello existe ou que eventualmente votariam no César Mello? Eu não acredito. Eu não acredito, certo? Não existe esse potencial, tá? E outras pessoas, outros nomes da nossa bolha também não têm esse potencial, certo? Agora, para as eleições proporcionais, tá? A gente deu uma encerrada no canal, deu uma segurada no canal, por quê? Porque a gente passou essas últimas 2, 3 semanas avaliando, fazendo 1 milhão de cálculos, fazendo 1 milhão de hipóteses, certo? Fazendo 1 milhão de questões, porque se um candidato conseguir 74 mil votos individualmente, não importa o partido, ele consegue se eleger no Paraná para deputado estadual. Se ele conseguir fazer 140, 150 mil votos, não importa o partido, ele se elege para deputado federal. Tem alguém de dentro da nossa bolha, dentro da nossa questão de armas, que tem certeza que consegue fazer 80 mil votos? Eu desconheço. Tá? Eu desconheço. Assim de cara, começando, desconheço. Né? Até porque a maioria das pessoas que está indo para a primeira eleição, o potencial eleitoral dessas pessoas é simplesmente hipotético, certo? Agora, ir para um partido onde a lista de candidatos permite que existam várias cadeiras, certo? E, portanto, a quantidade de votos necessários para você entrar seja um pouco menor, né? Vamos dizer, em vez de ter que fazer 80 mil votos, ter que fazer 40, 50, que é um número já mais dentro de uma perspectiva calculada, que alguns nomes potenciais já verificaram que tem capacidade de conseguir, é muito mais razoável, certo? Então, fica dentro dessa lógica, pessoal, as explicações de mas por que tal partido? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas por que... Porque tudo isso foi levado em consideração. O primeiro passo de uma jornada que vai demandar trabalho, que vai ser começado nos próximos 4 anos, tá? E no meu caso específico, tá? Eu, como pré-candidato, eu reconheço as minhas limitações. Eu sei que a minha capacidade de agradar as pessoas e articular as pessoas, convencer as pessoas que não concordam comigo, talvez não seja tão grande. Certo? Eu sei que muitas vezes eu acabo gerando reticência nas pessoas que discordam de mim e, portanto, eu confio muito na minha habilidade técnica para fazer o trabalho, mas eu não sei qual é a minha habilidade política para fazer esse trabalho. E nós temos 2 frentes de trabalho a serem tocadas. Uma é efetivamente a revogação das regulamentações que impedem o acesso, o livre acesso à legítima defesa. Esse é um trabalho mais difícil, que demanda inclusive renovação do Senado, tá? Vocês estão vendo a dificuldade lá no PL 3723, tá? E a segunda questão, que eu concordo com os medalhões, que é a questão cultural, e é a parte que eu mais me afeiçoo, certo? Por quê? Porque, como vocês sabem, eu acredito que a solução está no tiro lúdico. E o que impede o tiro lúdico hoje? O que impede o tiro lúdico hoje é que você tem uma munição que custa R$4. Como é que você vai fazer tiro lúdico se para dar 50 tiros você precisa gastar 200 e poucos reais, certo? Você precisa ter uma arma de acesso para poder fazer uma pista que custa 7, 8 mil reais. Fica difícil mesmo, entendeu? 22 está custando 1 e pouco cada tiro de 22. A arma do 22 está custando mais de 2 mil reais, entendeu? Esses valores tornam muito difícil o tiro lúdico, certo? E quem hoje em dia tem mais capacidade de, facilitar a abertura de mais lojas, facilitar a abertura de mais clubes, facilitar o acesso das pessoas ao esporte do tiro, tá? São as Assembleias Legislativas Estaduais, porque a maior parte do custo do armamento, das munições, etc., é ICMS, certo? E ICMS é estadual. O governador pode ir lá e socar uma redução do ICMS? Pode. Ele vai? Não vai. Quem que pode determinar uma redução do ICMS? As casas legislativas, certo? E mais,
mesmo que o governador, elejamos um governador completamente armamentista, e ele queira reduzir o ICMS, isso pode caracterizar a renúncia fiscal, e daí fica conveniente para o governador dizer, não, eu não posso reduzir porque isso é renúncia fiscal e não tem fonte substitutiva dessa renúncia fiscal. Tá? O que a gente precisa? A gente precisa de deputados na Assembleia Legislativa que digam, não tem problema, governador, a gente arranjou aqui uma outra fonte de receita, pode baixar lá, tá tranquilo, entendeu? Né? Sem contar aqui, na questão específica de CACs presos, etc, meu amigo, 90% das abordagens é o servidor público estadual que faz, certo? E quem homologa a sua prisão ou não, inclusive quando você é abordado por um servidor público federal, que é o mais raro, é um servidor público estadual, que é o delegado de polícia civil. Não é porque a rodoviária federal te abordou, ou porque a polícia federal te abordou, tá? Que você vai ser conduzido para um delegado de polícia federal. Você vai ser conduzido para uma delegacia de polícia civil, porque o crime, em tese, cometido é de competência da polícia civil. Então, o servidor público estadual é que decide, no fim das contas, se você vai preso ou não, certo? O que o deputado federal consegue resolver isso? Nada, certo? Até porque a gente vê que a maioria das prisões são folclore tirado da bunda, certo? Se a prisão já é ilegal, de que adianta mudar a lei federal? Nada, absolutamente nada. Por quê? Quem descumpre uma lei, descumpre outra. Pode mudar o quanto quiser, vai continuar sendo folclore tirado da bunda, certo? Então, quem tem ingerência para trabalhar isso as esferas estaduais, tá? Então, colocando de forma clara, especificamente no que nós temos aqui no Paraná, certo? Eu confio na minha capacidade técnica, mas eu não confio na minha capacidade política. Então, é melhor que eu aprenda a minha capacidade política, adquira essa experiência num cargo menor, resolvendo as situações da pauta cultural, certo? Tendo como parceiro, tendo como padrinho, uma pessoa que não tem a mesma capacidade técnica na questão da legislação de arma, mas que tem uma capacidade política muito superior a mim para atuar lá na esfera federal. Então, com certeza, essa pessoa que está nessa jornada junto comigo, a gente poderá trabalhar em conjunto para quê? Eu atuo aqui puxando dele a capacidade política para a minha atuação técnica na esfera estadual e ele puxa a minha capacidade técnica, né, com a sua ampla capacidade de atuação política para levar à frente as pautas no federal e vocês que são o público consumidor desse trabalho que vai ser feito acabam tendo um resultado final muito melhor do que se eu me metesse a sair para federal e ficasse tomando olé da galera lá que sabe muito bem fazer a parte política, tá? Então, gente, para esse vídeo é isso. Eu espero que tenha sido útil, tá? Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Peço ao pessoal que se inscreva no canal do Telegram, porque logo, eu acredito questão de dias, se não semanas, tá? Haverá algum tipo de censura branca nos canais aqui, principalmente dos pré-candidatos, tá? Já vi aviso de saiba mais sobre eleições em postagens minhas, então o algoritmo já identificou que o canal agora se tornou mais político, tá? Então, para que vocês continuem recebendo as informações, para que vocês continuem recebendo o nosso feedback, eu peço que se inscrevam no Telegram, porque já vocês não vão conseguir nem achar mais o link do canal para receber as informações, tá? Espero que tenha sido útil e espero que essa explicação tenha esclarecido a vocês as estratégias que estão sendo utilizadas, por que algumas pessoas escolheram isso, por que algumas pessoas escolheram aquilo, por que algumas pessoas não escolheram aquele outro, né? E seria interessante que todos entendessem e aderissem à estratégia, tá? Para que possamos ter um resultado final muito proveitoso, que a gente pare de tomar essa surra de pica mole que a gente tem tomado lá no Congresso desde 2018, né? Que isso mude a partir de 2023, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima.